Quero ser o mais breve possível nas videoaulas aqui que eu quero repassar para vocês. É um mini curso ou um treinamento nosso com a Giant Builder, tá? A ferramenta que a gente viu que é de programação online. Eu quero lembrar vocês que há um tempo eu estou trabalhando com uma padronização de escrita em banco de dados. O nome dessa padronização é Snake Case. É uma escrita toda em minúsculo separado pelo underline. Dessa maneira que está aqui na tela. Ela tem umas facilidades assim que a gente chegar em outros bancos de dados e também na hora que chegarmos também para trabalhar com BI. Ela facilita um tanto esse tipo de escrita. O banco de dados padrão, ele tem sempre mesmo, daqui do que eu venho aprendendo com esse tempo, tem que conter esses cinco campos. A data de criação, data atualização, System User ID, que vai capturar o usuário que fizer qualquer inserção nesse banco de dados ou atualização. System Unity ID vai capturar a unidade do usuário. Essa unidade, por exemplo, num caso de um quartel, seria um batalhão ou uma companhia. Essas unidades vão sendo capturadas. E a métrica, ela é um campo do tipo inteiro, que recebe o número 1 por padrão. Sempre nas tabelas principais vamos ter esses cinco campos. Então eu vou explicar como inserir eles automaticamente toda vez que formos criar tabelas dentro do Giant Builder. Aqui eu já estou com o login realizado dentro da plataforma. Eu vou criar aqui um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto de aula ou não, treinamento. Se eu quiser escolher ícones para poder aparecer, eu seleciono aqui, tá? Eu quero ser breve, eu não vou escolher. Vou clicar em salvar. O projeto foi criado. Quando o projeto é criado na Giant Builder, eu vou apertar F11 para ficar numa tela bem melhor, aqui tá maior. Ele aparece esse conjunto. Aqui estão as páginas que são criadas, quantos tipos de páginas que criarmos, ele vai quantificar aqui. Aqui são os códigos de controles, são páginas que criamos fora da ferramenta ou extra da ferramenta, vamos dizer assim, fora o padrão, eu quero dizer. E aqui ficam os diagramas de bancos de dados. Vamos trabalhar nessa aula o banco de dados, né? Diagramas. Eu vou criar um modelo. Eu posso criar aqui ou também posso clicar aqui, ó, criar um modelo. Essa tabela permission aqui, ó, permission e communication e log, ela já vem por padrão da ferramenta. Ela vai armazenar tabela de comunicação das mensagens, os logs de modificações e transformações dentro do banco de dados, e a permission que tem as permissões dos usuários. Nós vamos conectar aquela que eu falei do System User ID e System Unity ID com uma chave estrangeira nessa tabela aqui. Para isso eu vou criar aqui o meu modelo, vou treinamento. O nome da tabela vai ser também treinamento. Nome da base de dados, tá? Aqui eu posso escolher o nome que vai aparecer aqui como permission, tá? E o tipo de base de dados eu vou trabalhar MySQL. A gente vê aqui ó, que eu posso trabalhar Firebird, MySQL, Oracle, PostgreSQL, qualquer uma e também a qualquer momento do projeto eu posso mudar para qualquer uma que eu precisar, tá ok? MySQL, salvar. Pronto. Com o meu modelo criado, agora eu estou dentro da plataforma onde eu vou criar agora o banco de dados, tá? Esse menu lateral aqui ó, tem o modelo de dados, que nos traz a essa área de construção de bancos de dados. E aqui em editor, a gente vai para a área onde vai trabalhar com o código. Para poder trazer por padrão aqueles campos que eu falei, eu faço a seguinte transformação. A gente vem aqui ó, em propriedades do diagrama. É aqui nessa engrenagem. Clico nessa engrenagem. E agora eu vou trazer por padrão aqui algumas colunas. A primeira que eu vou criar é a data underline criação. Essa primeira tabela que é criada, ela fica congelada aqui em cima. As demais vão adentrando na sequência, ok? Ela é uma do tipo datetime.
ela não tem valor padrão e nem rótulo. Rótulo é que se eu fosse transformar ela lá dentro da planilha. Eu vou explicar o que é rótulo mais adiante. Ela vem por padrão não nulo. Eu vou criar agora uma outra tabela chamada... Ó, isso aqui é uma das dicas já que começa. Eu vou criar aqui agora de baixo para cima. Por último eu quero a métrica, depois eu quero System Unit, depois eu quero System User. Já é uma dica aqui, ó, como vai ficar ordenado lá. Então eu vou chamar agora aqui a quinta que eu quero lá. A quinta tabela. A métrica ela é um tipo int, o valor padrão dela é 1, tá? E ela pode ser não nulo, tá ok? Agora eu vou adicionar aqui, ó, vejam que quando adiciona, ela desce. Então essa daqui é a quinta que eu quero. Essa daqui vai ser a quarta, que eu trabalho por padrão com a System Unit ID. Essa daqui é do tipo int, ela é inteira também, tá ok? E eu vou colocar ela não nulo. Vou adicionar aqui, agora eu vou colocar a System User. System User ID. Essa aqui vai capturar o usuário do sistema. Ela é do tipo inteiro, já vai ser uma chave estrangeira, tá? E não nula. E agora aqui, ó, eu vou colocar a segunda lá daquela lista, ó, que é a data atualização, que é outro date time, tá? E eu vou colocar não nulo. Pronto, ó, eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta. Eu fiz nessa ordem aqui, ó, primeira, quinta, quarta, terceira, segunda. Então, ou seja, o meu banco de dados vai ser criado nessa estrutura aqui. Agora, para que já traga o horário de criação e a data de atualização, como eu coloquei essa data de criação datetime e data atualização em datetime, o horário aqui de criação eu vou colocar data criação e horário de atualização, data atualização. O sistema já vai gerar o script correto, tá? Para poder capturar data de criação e data de atualização dentro do sistema sem a gente escrever nenhuma linha de código. Eu vou clicar em salvar. As propriedades foram editadas. Ou seja, já temos o padrão. Eu vou clicar em fechar, já temos o padrão. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, eu posso adicionar uma entidade, ou criar uma tabela, que é o caso, ou posso clicar aqui, ó, adicionar uma nova tabela. Eu vou clicar aqui, adicionar entidade, pronto. Ó. Vejam aqui que aqui nesse botão ele dá o zoom, tá? Vejam que foram criadas as tabelas data de criação, data atualização, System User ID, System Unit métrica. Todas as vezes que eu clicar numa nova tabela, ele já vai trazer esse padrão. Pronto. Ou seja, não preciso ficar escrevendo, porque eu já fui lá nas propriedades do diagrama e falei que toda vez que eu criar uma tabela eu quero isso. Ou seja, aqui nessa engrenagem de propriedades, ele já vai me dizer, ó, olha, a sua coluna com horário de criação é a data de criação e a sua coluna com horário de atualização é a data de atualização. Foram as mesmas que eu criei aqui, ó, quando eu defini aqui, ó, horário de criação e aqui horário de atualização do registro. Ou seja, aqui essa tabela já é uma tabela pré-aprovada, quase pronta. Se essa tabela for receber o log, habilitar cache de objetos, eu venho aqui, ó, seleciono como habilitar e habilitar log. Todas as alterações que forem realizadas nessa tabela serão salvas nessa tabela de cache e log, com as mudanças, tá ok? Vai capturar o usuário. Agora, para poder capturar o meu usuário e a unidade do sistema, eu vou ter que fazer uma chave aqui, ó. Essa chave aqui, entre modelos, ela é uma chave estrangeira, só que ela vai fazer uma relação não com outra tabela de dentro do mesmo banco de dados aqui. Se eu for dentro desse mesmo padrão aqui, ó, nesse mesmo local, aqui eu vou colocar outra aqui, ó. Se eu for fazer uma chave estrangeira entre a tabela 2 e a tabela 1, seria aqui, tá ok? Eu viria aqui, escolheria qual o padrão, o que ia fazer relação com o que. Eu vou já fazer uma relação de chave estrangeira local. Eu vou excluir essa tabela e volto para explicar a chave estrangeira local. Agora, essa aqui entre modelos é entre modelos do diagrama. Quando eu volto aqui, ó, modelo de dados, eu vejo que eu tenho o meu diagrama treinamento. Agora eu vou fazer uma relação entre esse banco de dados e esse aqui. Essa é a chave que eu vou fazer nesse momento. Para eu fazer essa chave, eu vou abrir aqui ó, novamente. Pronto. Abrir aqui meu modelo, vou aplicar um zoom e vou explicar para vocês o seguinte, ó. Olha que massa que é aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, em mais e vou falar, olha,
Pode ver aqui, ó, que é uma foreign key entre banco de dados. Ó. A minha coluna System User ID vai ter um modelo referenciado no banco de dados Permission, no System Users. Ele tem um R e um S aqui no final, tá? Eu já tentei trocar isso daqui na minha tabela lá, ele deu erro. Mantém esse padrão aqui que ele continua. Eu já coloquei o S uma vez aqui, para ficar igual esse user aqui, ficava dando erro, tá? E aí a coluna referenciada é o ID. Ou seja, eu já criei aqui uma relação entre a minha tabela e o outro banco de dados. Então, a tabela desse banco de dados com o outro. Lá no código, eu vou dar um código para vocês, que vocês vão colocar num local onde toda vez isso vai salvar automaticamente. Eu vou clicar agora aqui, ó, nesse mais, e vou relacionar a unidade. Então, o meu System Unit ID, da minha tabela aqui, vai fazer um modelo referenciado com o banco de dados Permission, com a tabela System Unit ID. E a coluna referenciada é ID. Pronto. Pode ver aqui que elas ficaram verdes? Então, ou seja, eu tenho já a relação com esse banco, com essa tabela desse banco de dados, com a outra tabela. A minha métrica, por padrão, ó, eu defini 1 lá naquele campo. Ou seja, praticamente aqui nós temos um banco pronto para trabalho. Tá ok? O que eu vou explicar ainda mais nesse momento aqui, para dar mais celeridade lá na hora de criarmos os CRUD, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou definir essa tabela aqui com o nome de pessoas, ou pessoa, no singular, pessoa, e vou colocar aqui um campo e vou falar assim, ó, nome underline completo. Lembre-se, nosso snake case sempre, tá? E vou falar que esse campo aqui, ele é do tipo varchar 255. Padrão, o valor dele vem nulo, fica em branco. Agora, olha aqui um detalhe. Tá vendo aqui o rótulo? O rótulo é o que eu quero que apareça lá na hora que eu criar o CRUD. Já vai ser aquele topozinho, o títulozinho. E não coloque um 2 pontos. Aqui coloco ó, nome completo. Pronto. Deixe dessa forma aqui. Lá, automaticamente, ao criar o CRUD, ele vai colocar esse nome. Então, eu vou ampliar um pouco aqui ó, e vou colocar ela aqui em cima. Essa ordem aqui ó, é a mesma ordem que o CRUD vai ser gerado, tá? Se eu arrastar uma para um lugar aqui ou para o outro, ele vai mudar lá na hora do CRUD. Tá ok? Então agora eu vou fazer aqui uma tabela para fazer uma chave estrangeira local. Eu vou criar uma tabela aqui chamada gênero, ó, adicionar entidade, botão direito do mouse, e vou chamar essa tabela aqui de gênero. Pronto. Essa tabela, como só vai receber 2 campos, ou masculino ou feminino, é um tipo de tabela chamada tabela dimensão. Essa tabela aqui, como tem muitos, é conhecido como tabela fato. Essa tabela dimensão, eu não preciso fazer na minha unidade, system user, porque eu não fico lá trocando ela toda hora. Ela recebe esses dados e pronto. Então, se eu quiser retirar aqui, ó, eu estou deixando por padrão somente a métrica, para eu saber quantos eu tenho lá quando eu for fazer uma conexão com o Power BI ou alguma ferramenta de contagem. Então, eu vou vir aqui e vou escrever aqui gênero. Vou colocar aqui baixar de 50 e vou colocar, olha aqui, ó, gênero lá, ó, gênero, sem os 2 pontos. Para quando eu criar o CRUD, ele já vai receber esse campo automaticamente. Agora, olha que top aqui. Eu vou fazer 2 tipos de chave estrangeira. A primeira é, eu preciso que no campo pessoa tenha o campo do gênero. Então eu vou clicar aqui ó, nesse adicionar uma chave estrangeira entre 2 tabelas aqui, ó, esse 2.n. Vou clicar aqui, vou falar, ó, esse aqui é filho desse daqui. Pronto. Está criada a chave estrangeira. Tá vendo aqui, ó? Uma pessoa pode ter muitos, né, campos. Opa, desculpa. Um gênero pode estar em muitas pessoas. Uma pessoa só pode ter um gênero. Pronto. Aí o que eu venho aqui em gênero ID e falo bem aqui, ó, o meu rótulo, ó, gênero. Opa, gênero. Ok. Essa é uma forma, é a forma mais rápida que eu acredito de criar o CRUD, tá? Ou criar, desculpa, a chave estrangeira. Vou excluir essa chave estrangeira, tradicional.
Vou criar aqui, ó, gênero underline ID. Vou colocar o rótulo gênero. Vou colocar o gênero aqui, aí vou fazer lá, chave estrangeira. Olha, meu campo gênero ID se referencia a quem? Ó, tabela referenciada aqui nesse local, diferente da outra lá. O ID gênero. Pronto, ó. Foi criada da mesma forma. Então são opções. Eu trabalho de forma mais rápida possível que eu puder. Ó, o filho procura o pai. Pronto. Acabou. Já tem o gênero aqui. Daqui do gênero criado, ó. Gênero. Pronto. Não coloco os dois pontos. Vamos lá. Aqui, ó. Posso tirar também não nulo ou deixar, tá? Dependendo do que você for utilizar lá. Pronto. Tenho aqui a tabela para a gente começar a trabalhar.